todos nós tenhamos a melhor ferramenta para desenvolver o nosso cenário de vida. Colocando essa ferramenta em poucas palavras, eu diria que se você quer pintar um quadro, é importante que você pinte esse quadro na sua mente primeiro. Lembra que ao longo da nossa rota, ao longo dos nossos passos, nós fomos desenvolvendo um plano? Esse plano foi dinâmico. No início ele começou confuso, refletindo pensamentos conturbados e ideias que talvez levassem a gente a algum lugar. Mas com o tempo ele foi sendo refinado, foi sendo lapidado, foi sendo compactado. E cada vez mais foi se tornando poderoso e ajustado para a realidade. Esse é o nosso grande trabalho. Agora eu diria que o estado da arte desse processo, o estado da arte do teu plano, é que ele caiba numa única página. E se ele cabe numa única página, naturalmente, ele cabe na sua mente. Como uma imagem mental que garante que você tem o mapa necessário para executar tudo o que você precisa executar. Lembra que eu comentei que na nossa viagem do Brasil para Dubai, ao desembarcar em Dubai, uma imagem chamou minha atenção? Pois é, talvez você tenha alguma imagem no seu choque de abundância, ou talvez dentro da sua rota você tenha conseguido criar um símbolo que reflita um pouco melhor o cenário de vida que você realmente deseja, com todos os aspectos. E essa imagem foi a imagem que eu selecionei. Quando a Amanda e eu, junto com a Mel, estamos descendo do G700, na escada do G700, desembarcando em Dubai, eu fixo essa imagem e eu tenho um mapa mental que me aproxima muito do cenário de vida que nós desejamos viver. Eu consigo pegar essa imagem e separar ali as 6 causas, agrupar em 6 pacotes de trabalho, como eu apresentei para vocês agora há pouco. E cada um desses pacotes de trabalho estão muito bem visíveis para mim ao pensar nessa imagem. O primeiro ponto é que eu observo a vibração do nosso corpo. Quando eu falo de vibração, e eu começo a refletir sobre cada um desses pacotes de trabalho, eu tenho que analisar ali os meus medos, ou seja, as condições latentes, e tenho que analisar também o que eu preciso adquirir em termos de compreensão para chegar onde eu desejo. Mas quando eu falo de vibração, o alvo que eu busco, o alvo que nós desejamos, o alvo que nós precisamos alcançar, está associado à intensidade e naturalidade. Se para você a realidade, o cenário de vida que você deseja não é natural, você está muito longe dessa frequência ainda. Se você não tem intensidade necessária para você fazer com que aquilo se torne real, é porque você não quer de verdade. Mas aqui eu tenho que chamar atenção. Existe um ponto que vai frear você e pode até te confundir. Quando nós estamos indo por um caminho que não conecta causa com efeito, que não nos levará para o lugar que nós desejamos, talvez você se freie. Talvez você olhe e você até pense assim, eu nem quero tanto assim. Na verdade, é o seu conhecimento interior gritando, dizendo assim, esse não é o caminho. Esse é o caminho da outra frequência. Esse caminho não vai te levar para lá. Você precisa de um caminho novo. Você precisa romper patamar. Você precisa pensar diferente. Então, é muito importante que você olhe para o objetivo final e fale, eu quero mesmo isso. Tem intensidade necessária? Eu não sei como fazer, talvez isso me freie, mas se eu souber como fazer, eu tenho intensidade necessária, eu quero de verdade. E isso, para mim, é uma resposta muito clara. Eu quero de verdade. Quero cumprir cada um dos marcos que compõem os pacotes de trabalho. Ou seja, executar as causas até o ponto que aquele pacote de trabalho está concluído. Quando os 6 pacotes de trabalho estiverem concluídos, eu sei que o meu cenário de vida está concluído. E eu quero de verdade. Então, quando eu olho para a vibração do meu corpo, quando eu olho para aquela imagem, eu vejo a vibração do meu corpo. E eu sei que ela precisa emitir um sinal e esse sinal vai voltar. E esse sinal representa aquela realidade. A realidade que nós vivemos esse tipo de experiência, a realidade que o nosso relacionamento é de um patamar completamente diferenciado, apesar das crenças sociais dizerem que isso não é possível. É uma vibração que reflete que, de fato, nós podemos e merecemos essa realidade, seja a aparência física, seja o corpo, seja o set point, o relacionamento, ser os fundadores da CMT, ser capaz de disseminar a CMT ao redor do mundo através de diferentes métodos. Mas o fato é que aquela vibração precisa estar sendo emitida dentro dessa imagem. E aquela imagem, para mim, ela de fato representa a vibração que tem que ser mantida no meu corpo. Uma vibração que possibilita que eu tome as decisões alinhadas com esse cenário de vida. Que muitas vezes eu evite determinados caminhos e que eu persiga outros como se fosse a última coisa. Então, quando eu falo de vibração, quero que vocês sempre tenham essas duas palavras em mente. É sobre intensidade e sobre naturalidade. A vibração, ela não é simplesmente, eu tô vibrando bem porque eu tô em paz agora. Não, a vibração, ela tá ajustada e alinhada pro cenário de vida que você deseja. Ela faz com que você se mova na direção do seu cenário de vida. Ela faz com que você simplesmente não se interesse pelo que não está associado ao seu cenário de vida. Essa é a vibração. Esse é o estado emocional que o seu corpo vai vibrar e vai emitir, de fato, um sinal. E entenda, esse sinal está sendo emitido, esse sinal vai voltar através de uma realidade física. Então, quando eu olho para essa figura, eu tenho esse primeiro pacote de trabalho, vibração do meu corpo. Depois, eu consigo avançar, olho para o meu relacionamento, olho para o nosso relacionamento com a Mel e falo assim, bom, aqui eu sempre tenho que olhar em todos os pacotes de trabalho, quais são as condições latentes? O que o meu medo pede para eu me atentar? É muito importante dentro de um relacionamento, isso vale para vendas, isso vale para um relacionamento entre um casal também, um relacionamento pessoal, você se atentar com a percepção do outro. A percepção é tudo para mudar a realidade. Então, qual é a percepção da Amanda dentro de todas as coisas que eu estou fazendo? Qual é a percepção da Mel do nosso relacionamento? Como ela me percebe? Como a Amanda me percebe? Como eu as percebo? Então, percepção é tudo para garantir que as pessoas estejam na mesma frequência. Porque quando a gente desalinha de frequência, a percepção desalinha também. Então, é importante que você garanta essa percepção. Tudo o que a gente faz, como que a gente percebe? Esteja atento a isso. Condições latentes, medos, são coisas que nós precisamos nos atentar dentro de cada um dos pacotes de trabalho. E isso, naturalmente, vai chamar, no sentido de evocar o nosso conhecimento interior para a gente dar as soluções devidas para cada um dos problemas que se apresentarem, no momento que eles se apresentarem. Depois nós vamos avançar e nós vamos para a construção do modelo definitivo da CMT, exatamente o que eu estou fazendo agora. E quais são as condições latentes? Quais são os meus medos? O que eu preciso me atentar? Qual é o grau de precisão com que eu estou fazendo isso? E uma vez que eu concluo esse pacote de trabalho, eu abro espaço para outro. Esse é um pacote de trabalho bem interessante. O outro pacote de trabalho é quase que uma sequência, é a disseminação da CMT ao redor do mundo. Se vocês olharem lá no nosso plano, em versões anteriores, eu tinha colocado esse projeto como comunicação através da rede social. Ele não tem nada de comunicação através da rede social. O projeto real, o pacote de trabalho é disseminação da CMT. Eu não preciso sequer ter rede social. Eu posso fazer isso de infinitas maneiras, inclusive através de uma rede social.
Eu brinco com a Amanda e digo que o que eu faço na rede social hoje é enxugar gelo, enquanto estou construindo a CMT, para depois começar a executar um trabalho ali estratégico, que já está totalmente pensado, que já está todo delineado, que vai passar de forma invisível para muitas pessoas, mas vai levar a gente para o cenário que a gente deseja. Então essa estratégia está totalmente mapeada e ela vai entrar logo na sequência em que a gente finalizar o modelo da CMT. Mas nós já estamos finalizando muito adiantado, porque ele já está em tudo quanto é língua, já está com uma dublagem através de inteligência artificial, o que foi realmente um baita de um sonho. Para a gente ia finalizar o modelo, depois a gente ia conseguir fazer essas dublagens, mas não. A gente conseguiu fazer tudo em paralelo graças à inteligência artificial. Aí nós avançamos para uma outra causa importante que está associada à imagem e à aparência física. Então, quando eu olho para aquela imagem, para aquele símbolo, eu vejo lá a aparência física, a imagem, olho as condições latentes, sei o que eu tenho que me atentar, sei como fazer, como chegar. Eu cuido desse projeto com a atenção necessária, adquirindo o conhecimento necessário, a compreensão necessária, usando o meu conhecimento interior, estando sempre com. Eu brinco, eu digo que quando você tem muita clareza de uma coisa, é como se tudo ao seu redor fosse um silêncio absoluto. E você só escuta a compreensão necessária para você conseguir fazer com que aquilo aconteça. E é exatamente assim. Você precisa se alinhar na frequência que você quer, porque é como você alinhar uma rádio, a música vai ser escutada. Não tem jeito. Tudo que você precisa vai estar disponível para você no momento que você precisa. Mas o foco, a vontade, o alinhamento com aquela frequência é tudo. Do contrário, as coisas não vão acontecer. Depois a gente avança para o último pacote de trabalho, que é o set point de R$ 1 bilhão. Esse set point é uma coisa que tem uma lição interessante. Assim, primeiro eu quero até voltar, né? Mostrar para vocês que os caminhos que eu tomei para construção de massa muscular, eles rompem com tudo quanto é crença. Então, uma coisa importante de você olhar dentro dos pacotes de trabalho, isso vale para disseminação da CMT nas redes sociais e tudo quanto é canal que a gente possa utilizar, nós precisamos separar o que é crença do que é verdade. Eu fiz um grande trabalho nesse sentido, separando o que é crença do que é verdade na construção de massa muscular. Treinando de uma forma completamente diferente, de uma forma muito questionável por muitas pessoas, mas com muito resultado. E a partir da identificação das verdades, eu consigo lapidar a minha forma de treinar. Eu consigo lapidar a minha forma de me alimentar e conseguir realmente o resultado que eu desejo. É claro que construção de massa muscular é sobre precisão em várias variáveis, né? Então, o que me atrai no fisiculturismo é exatamente isso. É que a gente tem que dominar o nosso corpo. É o sono, é a alimentação, é a hidratação, é simplesmente a tua capacidade de ativar o teu corpo, né, de fazer aquilo que precisa ser feito, e a sua respiração. Então todas essas variáveis alinhadas de forma precisa geram um resultado preciso no seu corpo. Depois de separar o que é crença do que é verdade dentro desses pacotes, reconhecer as condições latentes, utilizar o conhecimento interior, né, então assim, pra gente ter uma estrutura muito clara na nossa mente, é o seguinte, olha, eu uso os meus medos. É como se num mega projeto a gente usasse uma análise de risco. Os medos, as condições latentes, elas me mostram o nível de compreensão que eu tenho, onde que eu preciso adquirir compreensão. E a compreensão é esse conhecimento interior que vem a meu favor. E como que eu uso essa compreensão? Como que eu organizo os meus pensamentos? O que é crença e o que é verdade absoluta? O que está refletido em 100% dos casos? E o que são possibilidades, são crenças, não representam 100% dos casos, portanto não representa a verdade. Então quando eu estruturo meu pensamento dessa forma, eu consigo avançar e eu consigo com êxito obter o conhecimento interior necessário, sempre silenciando tudo que está ao redor. E por fim, o 7 pontos de 1 bilhão. Aqui tem uma outra lição importante. Ao longo desse ano, eu fiz grandes investimentos no mercado financeiro, utilizando uma estratégia muito eficaz. Em alguns meses eu cheguei a conseguir 500, 600 mil reais. Agora, 500, 600 mil reais é como se você conseguisse 500 reais e quisesse alcançar 1 milhão. Você não vai chegar. Simples desse jeito. Você não vai chegar. Eu não estou dizendo que essa quantia de dinheiro não é significativa, como uma nova fonte de renda é significativa, mas tem um risco envolvido, tem um tempo envolvido, nem é tanto tempo, mas tem um tempo envolvido. Mas a minha nova autoimagem me diz assim, cara, não gasta tempo com isso. Da mesma forma que quando nós nos estabelecemos nesse patamar de múltiplos milhões, eu não gasto tempo com nenhuma ideia que não produza milhões. Da mesma forma, um bilionário. Ele nunca vai gastar uma ideia com algo que não produz bilhões. É uma correspondência. E você precisa entender isso e eu também. Então eu entendi isso. Eu falei, cara, esse investimento aqui, eu não vou gastar meu tempo com isso. Tem riscos associados e o retorno não é o retorno que me leva para o meu cenário de vida. Qual é o único investimento que tem o potencial de me levar para o meu cenário de vida? Bitcoin. É esse investimento que eu vou correr o risco. É esse investimento que eu quero. Ele tem uma lógica muito estruturada, não é meu papel falar sobre isso aqui, mas o fato é que esse é um investimento que faz sentido quando eu estou mirando o patamar de bilhão, principalmente quando eu olho no horizonte de longo prazo. Então, esse é o único investimento que nós vamos fazer a partir de agora, além do nosso negócio, obviamente, de toda a propagação e disseminação do modelo da CMT. Então, esses são os dois investimentos que nós vamos fazer. E isso está associado ao set point. Porque quando eu olho para o meu set point, eu falo assim, eu quero alcançar um set point de 1 bilhão, eu preciso faturar uns 10 bilhões para poder ter um set point de 1 bilhão. Mas eu também tenho uma outra estratégia, eu consigo incrementar através de um Bitcoin e ir subindo ali até que eu tenha aquela reserva estável ali de 1 bilhão e eu alcanço o cenário de vida. Então, estruturar as coisas para o pacote de trabalho, entender as condições latentes, perceber o medo como seu amigo, utilizar o seu conhecimento interior, separar crenças de verdade, é o caminho. E quando você tem tudo isso numa única imagem na sua mente, você se tornou uma máquina de alcançar o objetivo. Você vai chegar.